Olá pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e hoje nossa aula é sobre o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, lá de 2014, que vai falar o quê? O que é um plano? O plano são estratégias para se atingir um objetivo. Então esse plano tem estratégias, tem metas para serem alcançadas e aqui nós vamos estar vendo tudo isso. Nós separamos aqui, separamos as videoaulas para ficar bem claro para vocês que vamos trabalhar numa videoaula as metas e nessa videoaula, talvez uma ou duas, nós vamos trabalhar esse contexto todo da Lei 13.005, tá bom? Com bastante tranquilidade, esclarecendo para vocês, ok? Vamos lá? No artigo 1º, o documento nos traz, a lei nos traz que é aprovada através dessa publicação da Presidenta da República naquela época, o Plano Nacional de Educação, o PNE, com vigência por quantos anos? Por 10 anos, a contar da publicação dessa lei, ou seja, foi publicado em 2014, a vigência dele é até 2024. E são diretrizes do Plano Nacional de Educação. A erradicação ao analfabetismo, ou seja, zerar o número de analfabetos no país, a universalização do atendimento escolar, ou seja, todas as crianças vão ter direito ao acesso e universalmente todas elas estarão se formando, então, entrando e saindo formados de toda a educação básica e também vamos aqui considerar também o ensino superior. A superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, sim, porque o Brasil, nas suas diferenças regionais aqui, traz para a gente um quadro bastante diferente entre uma região e outra com relação à qualidade da educação, ao acesso à permanência, ao número de alunos que frequentam as escolas, a qualidade mesmo do ensino. Então, essa superação das desigualdades educacionais também entram como uma preocupação grande desse Plano Nacional de Educação. A melhoria da qualidade em educação, a formação para o trabalho de cidadania com ênfase nos valores morais, éticos em que se fundamenta a sociedade. Essa ênfase vai ser dada nos outros documentos legais, já tem na Constituição, já existe na LDB e agora, recentemente, em 2017, na nossa Base Nacional Comum Curricular. A promoção do princípio de gestão democrática na escola pública também vai ser uma meta a ser atingida aqui a nível do Brasil. A promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do nosso país. O estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão como padrão de qualidade e de equidade. Por que de equidade? Pelas diferenças regionais que eu expliquei a vocês, né? Então, tudo vai ser trabalhado de forma ampla para o Brasil, todos terão direito a essa qualidade. Nós vamos trabalhar com foco na qualidade, sim, porém em alguns estados essa qualidade é mais acentuada, já existente em outros estados não, em regiões específicas não existe qualidade de prédios, de materiais, de formação de professores, enfim, o princípio da equidade cabe muito bem aqui, porque nesse momento em que vamos atingir metas, aí aqueles estados, aquelas regiões que precisam mais, receberão mais para que se iguale. Nós temos condição de igualdade, como nós falamos anteriormente, tá? Valorização dos profissionais da educação, ou seja, valorização mesmo, depois nós vimos que surgiu, né, o piso salarial para os professores, e vamos ter aqui como inciso 10 a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, né? São questões que saíram lá em 2014 e são muito atuais agora em 2020. No artigo 3º, nós vamos ver que as metas previstas no anexo dessa lei, qual é o anexo? A nossa videoaula sobre metas, né? Daí será o anexo. Serão cumpridas no prazo de vigência desse Plano Nacional de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias, porque em algumas metas os prazos são menores que 10 anos, ok? Então,
As metas previstas serão cumpridas, algumas muito antecipadamente, e algumas já foram cumpridas, tá? Vamos ver aqui. No artigo 4, as metas previstas no anexo desta lei, como eu disse, deverão ter como referência a pesquisa nacional por amostra em domicílios, PNAD, o censo demográfico e os censos nacionais de educação básica e superior, mais atualizados possíveis, disponíveis na data dessa publicação aqui da lei, tá? Então, os números de quantas crianças tem, quantos adultos tem, quantos analfabetos tem, quantos adolescentes tem, quantas crianças especiais nós temos, todos esses números, essas instituições aqui, essas pesquisas estarão demonstrando para poder partir dali e avançar. E como parágrafo único, o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil de que populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, é tarefa ali, foi tarefa no ano de 2014 e continua sendo do poder público. No artigo 5º, nós vamos ver que a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento das suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias. Então, essas instâncias que eu vou dizer a vocês estão responsáveis por avaliar e por monitorar continuamente o avanço das metas do Plano Nacional de Educação relacionadas aos municípios, aos estados, em todo o nosso território brasileiro. O MEC, em primeiro lugar, é uma primeira instância. Depois vem a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Aí vamos ver o Conselho Nacional de Educação como responsável também pelo monitoramento e pelas avaliações periódicas e o Fórum Nacional de Educação. Compete ainda às instâncias no referido caput, elas devem divulgar os resultados desse monitoramento e dessas avaliações nos respectivos sítios institucionais, ou seja, nos seus canais de internet. Devem também, tanto o MEC como as comissões da Câmara e do Senado, como o Conselho Nacional de Educação, como o Fórum Nacional de Educação, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação de estratégias e o cumprimento das metas. E, finalmente, devem também analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. São as tarefas que cabem, então, a essas instâncias. Parágrafo 2º, a cada 2 anos, ao longo do período de vigência desse Plano Nacional de Educação, o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, tão conhecido por todos nós, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento de metas estabelecidas daquela próxima videoaula que nós vamos ter sobre metas, com informações organizadas por ente federado, falando certinho, estados, municípios, e consolidadas no âmbito nacional, tendo como referência os estudos e pesquisas que tratam o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes de informações. Então, essa publicação, a responsabilidade desse monitoramento é daquelas instâncias e as publicações são de responsabilidade do INEP, tá? De quanto em quanto tempo? 2 em 2 anos, tá? 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024. Parágrafo 3º, a meta progressiva de investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do Plano Nacional de Educação e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras no cumprimento das demais metas. Todas as metas envolvem recurso financeiro. Claro que devem ser elaboradas dentro dos orçamentos, da lei de orçamentos de cada município e também no documento maior que é realizado a cada 4 anos aí, que ele invade o primeiro ano de governo daquele governador, daquele prefeito, para que sempre se tenha em mente que o plano é maior e que deve ser deixado então aí os recursos naturais para a educação. Portanto,
deve ser aí, esse investimento público vai ser avaliado a cada 4 anos, enquanto estiver vigente o Plano Nacional de Educação. Quanto foi gasto, quanto foi investido, né? Parágrafo 4º, o investimento público em educação a que se refere o inciso 4º do artigo 214 da Constituição Federal e a meta 20 do artigo desta lei engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212 da Constituição Federal, o artigo 60 do ato de disposições constitucionais transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches para escolas e educação especial. Tudo isso na forma da 213 da Constituição Federal. Ou seja, ele se apoia aqui em outros documentos legais para dizer da importância desse investimento financeiro estar bem alinhado com os ditames desses outros documentos legais, né? No sentido mais amplo aí de investimento no país, de regramento para o investimento do dinheiro público, o que pode e o que não pode ser investido, tá? Parágrafo 5º, será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212 da Constituição, além de outros recursos previstos por lei, o que? A parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração do petróleo e também do gás natural na forma de lei específica com finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista. Ou seja, aqui se falava em investimento na educação daquelas participações do resultado de recursos financeiros com relação ao petróleo, que seria o pré-sal, e o gás natural, ok? Aconteceu? Não aconteceu? Vamos ver. Artigo 6º, a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, ou seja, até o final do ano de 2014, precedidas de conferências distrital, municipais, estaduais, articuladas e coordenadas por quem? Pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nessa lei no âmbito do Ministério da Educação. Parágrafo 1º, o Fórum Nacional de Educação, além de atribuição referida no caput, acompanhará a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento das metas, promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais, municipais que as precederem. E parágrafo 2º, as conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de 4 em 4 anos, com o objetivo do que? De avaliar a execução deste plano e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então, com este parágrafo 2º, fica claro que depois de todas as metas desse plano serem alcançadas no prazo de 10 anos, algumas até em prazo menor, e essas conferências que ocorrerão pretendem, então, lançar as metas para um próximo plano, para o próximo decênio, tá? Então, terminando esse plano, não significa que não existe mais problema de educação dentro do território brasileiro, nos municípios, nos estados, enfim, nas regiões, não é assim. Então, esse grupo está responsável, que é o Fórum Nacional de Educação, por, então, promover essas reuniões e aí subsidiar a elaboração desse plano nacional com metas para o próximo decênio, tá? Ele vai acontecer, não demora muito. No artigo 7º, nós vamos ver que a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios atuarão novamente, como qualquer outro documento, em regime de colaboração, um ajudando o outro, visando o alcance de metas e a implementação de estratégias que são objetos desse plano. Parágrafo 1º, caberá aos gestores federais, aos gestores estaduais, aos gestores municipais, que são os prefeitos, e o Distrito Federal, a adoção de medidas governamentais necessárias para o alcance de metas previstas nesse plano, tá? Então, a responsabilidade de adoção de medidas é desses gestores, desde o federal, estadual,
estadual, municipal e também do Distrito Federal. Parágrafo 2º. As estratégias definidas no anexo desta lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca, ou seja, ele aumenta a possibilidade dessa colaboração mútua através do quê? De mecanismos que possam, então, formalizar essa cooperação. Parágrafo 3º. Os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução de metas desse plano e dos planos previstos no artigo 8º. Quais são? Vamos ver quais são esses artigos, porque cada município também teve que criar o seu Plano Municipal de Educação alinhadíssimo com o Plano Nacional de Educação, ok? Então, ele se refere a essa situação. Parágrafo 4º. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada por essa comunidade. Ou seja, aí podem ser entendidos então como as comunidades todas que nós temos, quilombolas, ribeirinhas, pescadores, etc., tá? E outras comunidades. Parágrafo 5º. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e os municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, de cooperação e de pactos entre cada Estado. No parágrafo 7º, nós vamos ver que esse regime de colaboração entre os municípios vai acontecer, inclusive, mediante a adoção de arranjos e desenvolvimentos da educação, tá? Então, é uma amplitude aí de situações de arranjos, de parcerias, de colaboração para que o plano se efetive, as metas sejam alcançadas. Lembram que eu falei do artigo 8º? É exatamente o que está escrito aqui de acordo com essa redação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou então adequar os já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias deste plano, desta lei, no prazo de 1 ano contado a partir dessa publicação. Então, até 2015, todos os municípios do território brasileiro tiveram que se adequar. Aconteceu de fato? Não teve município que não conseguiu finalizar os seus planos até o final de 2015. Porém, hoje nós temos esses planos todos aí já aprovados pelas respectivas câmaras municipais, porque se tornaram leis também dentro dos municípios. Parágrafo 1º. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que, ou seja, quem são os entes federados? Um deles é o município. Essas estratégias para alcançar as metas nos municípios têm que ter: assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e também modalidades. E, finalmente, que promovam a articulação interfederativa na implementação de políticas educacionais. Desta forma, ficou claro que ninguém ficou de fora, né? Ou seja, todos os municípios, os estados, os entes federados terão essa obrigação de assegurar essa articulação, de considerar as questões específicas de cada povo e trabalhar com essa questão da equidade, garantir esse atendimento para a educação especial e articular, então, esta questão de implementação de forma interfederativa.
Parágrafo 2º. Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de que trata o caput desse artigo serão realizados com ampla participação dos representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. E realmente foram, né? Foram grandes movimentos, muita participação, muita briga, houve muita situação aí de confronto, enfim, discordância, concordância, tudo isso aconteceu. Artigo 9º. Os Estados do Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de educação no prazo de 2 anos, contando a partir da publicação de lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Ou seja, depois disso, depois dessa lei ter sido publicada, os municípios tiveram então que trabalhar, chamar a comunidade, discutir sobre o Plano Nacional de Educação, elaborar seus próprios planos, e tiveram esse prazo aí de 2 anos, para que, fechando com 2 anos, tá? Esse plano, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, dos Distritos Federais e do município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias desse plano e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução. Nossa, parece que é complicado isso, mas não é. O plano plurianual é aquele plano que eu citei agora há pouco. O que ele é, esse plano? A cada 4 anos, o poder público, pode ser o Distrito Federal, pode ser o município, pode ser o Estado, ele elabora um grande orçamento do que vai ser gasto em dinheiro, com a previsão da entrada do dinheiro dos impostos de cada ente federado. Eles fazem um plano para durar 4 anos em relação ao orçamento. Para realizar esse plano, vocês vejam, quando um prefeito, por exemplo, é eleito, não tem 4 anos para ele exercer o plano de governo, para ele exercer o seu poder ali, para executar o plano de governo. Porém, o primeiro ano desse prefeito que foi eleito pelo povo, ele tem ainda o último ano do plano plurianual para executar, porque foi pensado 4 anos antes. Então, o prefeito anterior também teve 1 ano para trabalhar as propostas de forma orçamentária do prefeito anterior. Sempre é assim. Assim como o próximo prefeito ou prefeita, no primeiro ano ainda estarão trabalhando com esse plano plurianual, com o orçamento que foi elaborado pelo governo anterior, ok? Então, e ano a ano também existe uma lei que vai, então, que é a lei de orçamento, que vai prever quanto vai entrar dinheiro naquele ano e onde vai ser investido. Então, tem lá os 25% da educação e outras porcentagens para outras pastas, né? Portanto, no plurianual ou no plano anual, né, LOA, tem que estar previsto, então, o dinheiro que vai ser investido na educação, sempre com foco nas metas do Plano Nacional de Educação, no tocante à educação, ok? Bom, no artigo 11, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os estados, novamente com o Distrito Federal e com os municípios, constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação de políticas públicas nesse nível de ensino. São aquelas provas, né, que as crianças fazem, que os adolescentes fazem. Para quê? Para ver se a qualidade da educação está de acordo com as metas do plano. Onde é que se tem que investir mais? O que é que se tem que fazer para se atingir, então, essa qualidade tão falada, tão apregoada em todos os documentos legais com relação à educação. No parágrafo 1º, nós vamos ver que o sistema de avaliação a que se refere esse caput, que nós acabamos de ler, no máximo a cada 2 anos vai mostrar os indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos estudantes nos exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados no Censo Escolar da Educação Básica. Também vai ficar atento a cada 2 anos sobre os indicadores da avaliação institucional. Então, rendimento escolar, a avaliação
institucional, relativa ao quê? As características como o perfil do aluno e do corpo de profissionais de educação, as relações entre dimensão do corpo de docentes e corpo técnico e corpo discente, a infraestrutura da escola, os recursos pedagógicos disponíveis, os processos de gestão, entre outros relevantes. Portanto, esses indicadores de como a escola está na sua estrutura física, quantos têm os professores, qual a formação deles, eles têm o quê? Eles têm pedagogia, eles têm formação em educação física, eles têm pós-graduação, eles têm mestrado, eles têm doutorado, como é que está aquele município, aquele estado em relação a esses indicadores. Parágrafo 2º, a elaboração e a divulgação de índices para avaliação de qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, aquele IDEB que nós conhecemos, que agreguem os indicadores mencionados no inciso 1º do parágrafo 1º, não elidem obrigatoriamente não elidem a obrigatoriedade da divulgação em separado de cada um deles, ou seja, o IDEB pode publicar seus dados e esses outros indicadores podem ser publicados também de forma individual, não somente especificamente para atender essa demanda do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 3º, os indicadores mencionados no parágrafo 1º serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da federação e também em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento ou do órgão gestor para a rede. Então, dados da escola e dados do aluno não serão aí publicados de forma que todos conheçam, né? Assim, as publicações serão, então, da rede escolar, da unidade da federação, para que não exponha uma ou outra escola ou um ou outro aluno em específico, né? Isso também seria inconstitucional. O parágrafo 4º, cabem ao INEP a elaboração e o cálculo do IDEB e dos indicadores referidos no parágrafo 1º. Parágrafo 5º, a avaliação do desempenho dos estudantes em exames, referida no inciso 1º do parágrafo 1º, poderá ser diretamente realizada pela União ou mediante acordo de cooperação pelos estados e pelo Distrito Federal nos respectivos sistemas de ensino e seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação, ou seja, essa avaliação que nós acabamos de citar, nessas avaliações que o INEP vai ter essa obrigação, então, de elaborar esse cálculo, ela pode ser feita nos respectivos sistemas de ensino de seus municípios também, tá? O artigo 12 vai nos dizer que até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência deste plano, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas desse poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente e incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégicas para o próximo decênio. Então, no 9º ano de vigência do plano, então tem essa tarefa que será encaminhada para o Congresso Nacional. E aí o poder público deve instituir, em forma de lei específica, contados 2 anos dessa publicação, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino e o regime de colaboração para efetivar as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Entrou em vigor no dia 25 de junho de 2014, tá bom? Com isso, nós estudamos a primeira parte da lei. Agora vamos para a segunda parte, a segunda videoaula, que vai falar o que? Das metas que nós falamos tanto. Quais são essas metas? Vamos ver lá, tá? Tchau!